Tá, pessoal, vamos lá então, ó. Vamos iniciar a correção dos exercícios de energia potencial elétrica e potencial elétrico que foram dados na quinta-feira passada, né? Foi explicado todo o conteúdo, colocado o vídeo e foi dado todo o conteúdo impresso também, digitalizado também. Ao final tinha uma lista de exercícios que era para vocês fazerem em casa e publicarem até ontem no Classroom. Tá? Então hoje, como prometido, eu estou publicando a correção desses exercícios e uma espécie de uma atividade, uma avaliação que vocês vão fazer durante a semana para me entregarem, publicarem na próxima quinta-feira. Tá? Então, com o auxílio dessa correção, espero que vocês consigam ir bem nessa atividade. Então vamos lá. Ó. Exercício número 1, tá? Aí vocês acompanham o enunciado aí na lista de vocês. Número 1, determine a energia potencial. Então olha aqui, ó, ele quer a energia potencial, EP, de uma carga de 2 microcoulomb quando colocada num ponto P. Então se essa carga é colocada num ponto P, ela é uma carga de prova Qzinho, tá? E diz que ela vale 2 microcoulomb. 2 microcoulomb, o micro é 10 na menos 6, ó, coulomb. E ele diz que ela é colocada nesse ponto P a uma distância de 60 centímetros. Então a distância é 60 centímetros de uma carga fixa. Então eu tenho isso aqui, ó. Na letra A eu tenho uma carga fixa de 8 microcoulomb. Na letra B é de menos 10. Então vou fazer duas atividades com cargas Qzão diferente, tá? Que é a carga criadora do campo. O restante todo igual. Então ó, eu tenho uma carga criadora do campo de 8 microcoulomb. Tenho um ponto P onde eu coloco esse Qzinho, que no caso vai valer 2 microcoulomb aqui, ó. E ele está a 60 centímetros de distância. Quando eu boto essa carga Qzinho no ponto P, ele gera aqui uma força, que no caso aqui é de repulsão, porque as duas são positivas, e vai deslocar essa carga, tá? Se vai deslocar essa carga, vai realizar trabalho. Se vai realizar trabalho é porque tem energia acumulada. E ele está pedindo para calcular essa energia acumulada nesse ponto P. Lembrando que essa energia acumulada no ponto P, ela é numericamente igual ao trabalho para levar aquela carga do ponto P até o final do campo, tá? Então vamos calcular essa energia, é só botar na fórmula. O K vai valer sempre 9 vezes 10 na 9, o Qzão nesse item A é 8 microcoulomb, 8 micro é 8 vezes 10 na menos 6, e o Qzinho foi dado no enunciado de 2 microcoulomb e como falado vale 2 vezes 10 na menos 6. A distância é 60 centímetros, a gente está trabalhando no sistema internacional, porque carga é coulomb, a gente vai achar energia em joule aqui, ó. Então a distância tem que ser em metros, então eu sou obrigado a dividir isso aqui por 100, ó. Aí dá 0,6 metros, então eu botei 0,6 metros. Como é que eu faço essa conta? Pego os números sem a potência de 10 aqui, ó. 9 mais 8 mais 2. Mais não, né? Multiplico, né? 9 vezes 8 vezes 2, 144. Conserva a base 10 e soma os expoentes. 9 menos 6 dá 3, 3 menos 6 dá menos 3. E aqui fica 0,6. Aí eu divido isso aqui, 144 dividido por 0,6 dá 240. Conservo 10 na menos 3. Para eu tirar esse 10 na menos 3, eu tenho que puxar a vírgula 3 vezes. Como o número não tem vírgula, ele está aqui, ó, a vírgula atrás do número. Para tirar esse 10 a menos 3 eu puxo 3 vezes, ó. 1, ela pula, ó. Ela tá aqui. Não é botar 3 vírgula, a vírgula já tá aqui, ó. É 1, 2, 3. Aí vai ficar 0,24 joules. E a letra B é o mesmo exercício, só que em vez de 8 microcoulomb seriam menos 10 microcoulomb. Lembrando que eu sou obrigado a botar o sinal aqui, porque energia é uma grandeza escalar. Ela precisa do número e da unidade, tá? Então a mesma coisa, 9 vezes 10 na 9, como eu botei anteriormente, só que agora o Q maiúsculo é esse aqui, menos 10 vezes 10 na menos 6, e o Qzinho é 2 microcoulomb, que é o mesmo do anterior, e a distância é a mesma. Mesma coisa, eu faço 9 vezes, ó, 9 vezes menos 10 vezes 2, dá menos 180 por causa desse sinal de menos. Conservo a base 10 e faço 9 menos 6 dá 3, 3 menos 6, menos 3. E boto 0,6 aqui, a mesma coisa. 180 dividido por 0,6 dá 300, continua o sinal negativo, 10 a menos 3 continua. A vírgula está aqui, para eu tirar esse 10 a menos 3 eu puxo 3 vezes para a esquerda, ela está aqui, ó. Puxo 1, 2, 3, vai ficar, bota um 0 aqui, ó, vai ficar 0 menos
0,3 joules. Por que o menos? Porque nesse caso o Qzão é negativo e o Qzinho ele é positivo. Aqui a força é de atração, então o F é para cá, ó. Só que quando eu calculo o trabalho no ponto, a energia no ponto P, é o trabalho para levar daqui até o final do campo, ó. Então se a força está para a esquerda e eu estou fazendo um deslocamento, estou calculando um trabalho para a direita, com certeza essa energia e esse trabalho dariam negativo. Mas esse raciocínio você não precisa no exercício, basta resolver a letra A com o Q de 8 microcoulomb e a letra B com o Q de menos 10 microcoulomb. Lembrando que a unidade de energia é o joule, ok? Vamos para o número 2. Tá, pessoal, vamos lá. Exercício 2. Determine o trabalho das forças de campo elétrico. Então ele quer o trabalho, tá? O trabalho da força, ó. Trabalho, ó. Tá? Das forças de campo elétrico de uma carga pontiforme de 8 microcoulomb. Carga pontiforme é carga pontual, é carga fixa, é o Qzão, ó. Ele vale 5 microcoulomb. Lembrando que esse micro tem que colocar 5, é igual a 5 vezes 10 na menos 6 coulomb, né? Para transportar uma carga Qzinho de 2,0. Esse 2,0, o zero depois da vírgula não vale nada, ó. Então é 2 vezes 10 na menos 2 microcoulomb, ó. Tem um 10 na menos 2 e tem um micro, ó. Então como é que fica isso aqui? 2,0 é 2. 10 na menos 2 e aqui é 10 na... O micro é 10 na menos 6, ó. Então essa carga, na verdade, ela é 2 vezes 10 na menos 8, ó. Eu somo aqui, ó, coulomb. Então vou usar o Qzinho de 2 vezes 10 na menos 8. Ele quer o trabalho para transportar carga de um ponto A até um ponto B distantes 1 metro e 2 metros das cargas respectivamente. Então ele quer o trabalho para levar esse Qzinho que está no ponto A até um ponto B, ó. Ele quer o trabalho para ir de A até B, tá? E ele diz que o ponto A está a 1 metro e o ponto B a 2. Como é que eu sei isso? Porque ele usa o termo respectivamente. Então fala que o ponto A e o ponto B estão distantes 1 e 2 metros respectivamente. Quer dizer que o 1 é do A e o 2 é do B. Tá? E aí ele pergunta assim, ó, esse trabalho é a favor ou contra o campo elétrico depois? Que isso aí depois eu vou comentar, tá? Então ele quer saber isso aqui, ó. Esse trabalho é a favor ou é contra o campo elétrico? Primeiro, se eu quero o trabalho, eu tenho essa fórmula aqui que eu passei para vocês, ó. Trabalho é igual a K vezes Qzão vezes Qzinho. Isso aqui tá errado, eu risquei porque não é, tá? Vezes 1 sobre dA menos 1 sobre dB. O K vale sempre 9 vezes 10 na 9, ó. Tá aqui o K. O Qzão foi dado aqui, ó, vale 5 microcoulomb, que é 5 vezes 10 na menos 6. O Qzinho a gente chegou à conclusão que é 2 vezes 10 na menos 8. Aí é 1 dividido pela distância. Essa distância tem que ser em metro, já tá em metro, ó. dA é a distância. Se eu quero o trabalho para levar carga de A até B, eu tenho que botar primeiro aqui a distância de A e depois de B. Se fosse de B até A, seria B primeiro aqui e A aqui. Quanto é que é a distância do ponto A até a carga? 1 metro, já está em metro, então eu botei aqui, ó, 1. E de B até a carga? 2 metros, botei aqui, ó. Como é que eu resolvo isso aqui? Faço os números da frente, eu multiplico. 9 vezes 5 vezes 2 dá 90. Conservo essa base 10 e somo ou diminuo, no caso, dependendo dos sinais, ó, os expoentes. 9 menos 6 dá 3, 3 menos 8 dá menos 5. Isso aqui eu divido agora, ó, 1 dividido por 1 é 1, 1 dividido por 2 é 0,5. Eu tenho que fazer agora entre parênteses aqui, ó. Conservo tudo isso aqui, ó, 90 vezes 10 na menos 5, 1 menos 0,5 é 0,5. E agora eu faço 0,5 vezes 90, que dá metade, dá 45. E continuo com 10 na menos 5. Isso aqui já é o resultado, só que eu vou passar a potência de 10. O que que o 10 na menos 5 manda fazer? Manda puxar a vírgula 5 vezes para a esquerda. Onde é que está a vírgula no 45? Atrás do número. Puxo 5 vezes para a esquerda. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Se eu botar os zeros aqui, ó, vai ficar 0,45. 1, 2, 3, 4, 5. Aí vai ficar, o resultado vai ficar 0,0045 joules. Não tem esse zero aqui, tá?
Aí ele faz essa pergunta aqui, ó, joules, porque a unidade de trabalho é joule. Aí ele faz essa pergunta, esse trabalho é a favor ou é contra o campo elétrico? Se o trabalho deu positivo, ele é a favor. Então, ó, ele é a favor porque o trabalho deu positivo. Se desse negativo, seria contra o campo elétrico. O campo elétrico ia estar para um lado e o trabalho ia estar para o outro, tá ok? Só lembrando que aqui não tem esse zero, o resultado é 0,0045, tá? 0,0045 joules, ok? Tá, continuando agora exercício número 3, tá? Aqui, ó, 3. Às vezes a minha mão vai passar em cima, mas daí paciência, tá, pessoal? O que a gente consegue fazer aqui no escritório. Vamos lá. Uma carga pontiforme Q1 de 1,6 vezes 10 da menos 6 está fixa no ponto O. Se a carga está fixa, esse Q1 na verdade é o Qzão, que é a carga fixa que cria o campo, que a gente vai estudar a energia dele. Então essa carga fixa Qzão vale 1,6 vezes 10 na menos 6. Ela está fixa num ponto O. Então esse ponto O é onde ela está aqui, né? Seria aqui, ó, esse ponto O aqui, tá? No vácuo. Então no vácuo a gente sabe que depois quando a gente for resolver o exercício, o K vai ser 9 vezes 10 na 9. Calcule o trabalho necessário para trazer uma carga Q2. Eu vou trazer uma carga Q2. Se eu vou trazer uma carga Q2, tá? Quer dizer que esse Q2 ele é o nosso Qzinho, ó. Ele é o nosso Qzinho, ó. Uma carga Q2 de 2,8 vezes 10 na menos 6 coulomb, é o Qzinho, tá? De muito longe para um ponto P a uma distância R de 0,15 de O. Ou seja, eu quero trazer uma carga Qzinho de muito longe, ou seja, de infinito até um ponto P que está a 0,15 metros. Então isso aqui é a distância. O Qzinho eu tenho o Qzão, tenho o K, basta eu calcular o trabalho. Tem duas formas de calcular esse trabalho. Ou eu uso essa fórmula aqui, ó, eu quero calcular o trabalho de infinito até o ponto P, eu calculo o trabalho de infinito até o ponto P. Aí eu boto a fórmula, boto a primeira distância infinito e a segunda P. Ou, depois eu falo o outro jeito. Então vamos resolver, ó. O K é 9 vezes 10 na 9. O Qzão é 1,6 vezes 10 na menos 6. O Qzinho, 2,8 vezes 10 na menos 6. 1 sobre dA. A primeira distância é a do infinito. Qual é a distância do infinito? Infinito, né? Infinito é esse 8 deitado aqui. Menos 1. E ele quer trazer até o ponto P, que é 0,15, ó. Aí eu resolvo isso aqui. Como é que eu resolvo? Faço 9 vezes 1,6 vezes 2,8. Se eu multiplicar esses 3, deve dar 40,32. E aqui eu conservo a base de 10 e somo os expoentes. 9 menos 6 dá 3, 3 menos 6 dá menos 3. 1 dividido por infinito, infinito é um número muito grande, é infinito. Quando eu pego 1 ou qualquer número e divido por infinito, vai dar 0. Tá? Porque o número de baixo é enorme, então se eu dividir vai tender a 0. Menos 1 dividido por 0,15, eu botei aqui, ó, 6,67, daria 6,6666667. Arredondei. Agora, como a gente fez anteriormente, ó, o que a gente faz? A gente diminui esses dois, 0 menos 6,67 vai dar menos 6,67. Aí eu já posso multiplicar pelo 40, ó. Aí vai dar menos, por causa desse sinal de menos. 6,67 vezes 40,32 deve dar 268,93. E eu conservo o 10 na menos 3. A vírgula está aqui, ó. Para tirar esse 10 na menos 3, eu puxo 3 vezes a vírgula para cá. Eu puxei 1, 2, 3. Dá 0,268. Aí eu arredondei para 0,27. O 8 arredondou 6, ficou 7. Ó. Joules, porque a unidade de trabalho é o joule. Por que o trabalho é negativo? Por quê? Porque tanto o Qzão como o Qzinho, ó, os dois têm sinais positivos, ó. Então a força é para fora e eu estou fazendo um deslocamento, um trabalho de fora para dentro e a força é para fora. Então eu tô fazendo um deslocamento no sentido contrário da força, por isso que o trabalho deu negativo. Ó. Tá? Aí por isso ele pede, discuta o sinal do trabalho. Olha, como o trabalho deu negativo, né? Por que ele deu negativo? É o que eu tô querendo discutir. Porque o deslocamento foi no sentido contrário ao da força, né? Eu tinha um Qzão aqui positivo, tinha um Qzinho positivo. A força, essa carga não se mexe. Essa aqui é a que se mexe, a força é para lá. E eu pedi para calcular um deslocamento para cá, um trabalho para cá. Então, claro que esse trabalho vai dar negativo. Qual é o outro jeito de resolver esse trabalho?
Ele queria o trabalho de infinito até P. Quando eu calculasse a energia potencial em P, lá na explicação que vocês têm gravada da aula anterior, eu expliquei para vocês que quando vocês calculam a energia potencial no ponto P, ela é numericamente igual ao trabalho para levar do ponto P até o infinito. Então, o que basicamente vocês tinham que fazer, o que vocês poderiam fazer? Vocês poderiam calcular a energia potencial no ponto P, tá? Então, o trabalho para ir de infinito até o ponto P, ele é numericamente igual, então, a menos a energia potencial no ponto P. Porque a energia potencial no ponto P é para ir de P até infinito, da carga do ponto até o final do campo. E ele estava pedindo o contrário, do final do campo até o ponto. Então, se eu calculasse somente a energia potencial e botasse o sinal negativo, eu já calcularia isso aqui, ó. Tá? Eu poderia resolver esse exercício assim, ó. Energia potencial no ponto P é igual a menos K vezes Q sobre D. Poderia fazer essa, lembrando que essa distância é a de P. Que foi o que a gente fez lá, porque quando deu zero aqui aconteceu a mesma fórmula, né? Basicamente é isso. Eu quero trabalho de infinito até o ponto P, eu boto a distância infinita aqui e boto a distância de P aqui. 1 dividido por infinito vai dar 0, ok? Pessoal, eu não vou fazer todos os exercícios, tá? Tô pegando assim os principais, tá? Vamos pro próximo. Tá, vamos lá. Então, exercício 4, ó. O 4 faltou ali desenhar ali qual é o ponto A e qual é o ponto B, tá? Vamos considerar que o A é o primeiro ali que está a 20 centímetros e o ponto B é o ponto que está a 80 centímetros de A, ou a 1 metro ou 100 centímetros da carga Qzão, que é aquela bola do lado esquerdo ali, tá? Então vamos lá, ó. Considere um campo elétrico criado por uma carga de 5 microcoulomb. Então tá aqui, ó, a carga criadora do campo é 5 microcoulomb. No vácuo, então quando eu for resolver o K, ó, ele vale 9 vezes 10 na 9. Sabendo que o trabalho realizado pela força elétrica para levar a carga Qzinho de A até B é de 1620. Então o trabalho para levar a carga Qzinho, que está aqui no A, até B, ele vale 1620, ó, joules. Então tá aqui, ó. Bom dia. 1620 joules. Aí ele pergunta, calcule o valor do Qzinho, ó. Ele quer o valor do Qzinho. Então a fórmula do trabalho está aqui, né? O K é 9 vezes 10 na 9. O Qzão é 5 microcoulomb, 5 vezes 10 na menos 6, né? Por causa do micro aqui, ó. O Qzinho eu quero saber. Se eu sei que o trabalho de A até B é 1620, eu tenho que trabalhar com a distância do A primeiro e do B depois. Quanto é que é dA? É a distância da carga até o ponto A. É 20 centímetros, que eu divido por 100, dá 0,2. E o dB? dB é a distância da carga até o ponto B. Não é 80, eu tenho que somar o 20 com 80, que daria 100, que daria 1 metro. Tem que passar para metro, né? Como resolvo isso? Faço 9 vezes 5, 45, boto a base 10, 9 menos 6 dá 3, fica o Qzinho. 1 dividido por 0,2 dá 5, 1 dividido por 1 dá 1. Diminuo aqui, fica 4, entre parênteses. Aqui continua como está. Faço 45 vezes 4, dá 180, continuo 10 na 3 e o Qzinho. 10 na 3 manda puxar 3 vezes a vírgula para a direita, então a vírgula está aqui no final, ó. Se eu puxar 3 vezes, eu vou ter que acrescentar 3 zeros, vão dar 180 mil. 180 vezes 10 na 3, 180 mil, Qzinho. O 1620 continua aqui no lado esquerdo, né? Agora eu passo ele dividindo para deixar o Qzão sozinho, ó. Fica 1620 dividido por 180 mil. Esse resultado vai dar 0,09. Como é carga elétrica, tá? Eu boto normalmente potência de 10, então eu puxo a vírgula até o primeiro aqui, ó, notação científica, ó. Então a vírgula tá aqui, ó, vou puxar até aqui atrás, ó. 1, 2, 3, dá 9 vezes 10 na menos 3 coulomb o resultado, ou 10 na menos 3 é milicoulomb, M, tá? Ou o Qzinho vai valer 9 milicoulomb, ou 9 vezes 10 na menos 3, ok? Cinco. Calcule o potencial elétrico no ponto P. Então ele quer potencial, ó, ele quer o V, ó.
tá? No ponto P, situado a 80 centímetros de uma carga fixa de 16 microcoulomb. Então a carga quesão fixa é de 16 microcoulomb, ele está a 80 centímetros do ponto P. Então nesse ponto P tem um potencial aqui, ó, que é capaz de realizar uma energia. Como é que eu faço para calcular esse potencial? Basta eu colocar na fórmula do potencial, ó. O potencial é o V. O sempre é o vácuo, 9 vezes 10 na 9. O quesão, 16 microcoulomb. O micro é 16 vezes 10 na menos 6. Esse micro é 10 na menos 6. E a distância 80 centímetros eu divido por 100, vai virar 0,8 metros, ó. Ok? Novamente faço 9 vezes 16, dá 144. Conservo a base 10, 9 menos 6 dá 3. Divido 144 por 0,8 dá 180, continuo 10 na 3. 10 na 3 manda puxar a vírgula para a direita 3 vezes, vai dar 180.000 volts. Então o potencial no ponto P desse campo elétrico criado pela carga Q é de 180.000 volts. Ok? Oito. Nos vértices de um hexágono regular é isso aqui, ó, é uma lajota, é uma figura que tem 6 lados iguais, tá? Hexágono tem 6 lados, regular tem os 6 iguais. Fixam-se cargas elétricas pontiformes nos valores de 1, 2, 3, menos 4, 5 e 6. Então eu desenhei aqui, ó. Num vértice dele eu botei um Q1, chamei de Q1 a carga de 1, de Q2 a carga de 2, de Q3 a carga de 3, de Q4 a carga de menos 4, de Q5 a carga de 5 e de Q6 a carga de 6 microcoulomb. Aí ele pergunta, sabendo que o hexágono se encontra no vácuo, né, então K vai valer 9 vezes 10 a 9, e que seu lado mede 20 centímetros, determine o potencial no seu centro. Então ele quer o potencial no centro, e ele diz que o valor desses lados aqui dos vértices vale 20 centímetros. Se o hexágono é regular, quando tu quer o potencial no centro aqui, ó, então tu tem que calcular o potencial, cada carga dessa aqui, ela tem um campo, ó. E cada campo desse vai influenciar nesse centro aqui, ó. Então o potencial resultante nesse centro vai ser isso aqui que eu coloquei aqui, ó. Quer ver, ó? Vai ser isso aqui, ó. O potencial no centro é o potencial de cada carga, de cada campo que exerce nesse centro aqui, ó. Então é o potencial da carga 1 no centro, mais o potencial da carga 2 no centro, mais o potencial da carga 3 no centro. Então basta eu calcular esses 6 potenciais aqui. Vou calcular o primeiro aqui para vocês verem, ó. Potencial da carga 1 no centro. O K vale 9 vezes 10 na 9, a carga 1 vale 1 micro, que é 1 vezes 10 na menos 6. E aqui o segredo é a distância, ó. Se esse hexágono é regular, essa distância aqui ela é igual ao lado do hexágono, porque esses pedaços aqui que formam são triângulos equiláteros, ó. Então o que que acontece? Isso aqui é um triângulo equilátero. Então se a aresta do hexágono vale 20, esse lado vale 20, esse lado vale 20. Quer dizer que todas as distâncias de todas as cargas até o centro vão valer 20 centímetros ou 0,2 metros. Então eu vou fazer essas contas várias vezes, onde o K é o mesmo e a distância é a mesma, né? E até o 10 na menos 6 do micro aqui, ó, ele é o mesmo, só muda o número da frente. Então eu vou fazer um aqui para vocês verem, ó. Seria 9 vezes 10 na 9 vezes 1 vezes 10 na menos 6 dividido por 20 centímetros, que é 0,2. Aí eu ia resolver. Aqui eu ia fazer a mesma coisa, só ia mudar esse número aqui. Aqui é a mesma coisa, só ia mudar esse número. Então o que que eu fiz? Eu peguei a fórmula aqui, ó, onde é o K e o D, eu botei aqui que é o mesmo, ó. E onde tem o Q, eu somei todos os Qs, lembrando que o 4 é negativo, e botei o 10 da menos 6 para fora, ó, para ficar mais fácil. Mas eu poderia fazer isso aqui 6 vezes e depois somar os resultados, tá? Mas eu fiz assim, ó. Aí eu botei 9 vezes 10 na 9, somei as cargas, botei o 10 na menos 6 para todas, que todas eram micro, né? E a distância é 0,2. Isso aqui eu fiz, deixei como estava, fiz essa soma, deu 13, 10 na menos 6. Aí faço 9 vezes 13, deu 117. 9 menos 6 dá 3, e aqui dá 0,2. Dividir aqui deu 585, vezes 10 na 3, que deu 585 mil. Lembrando que aqui é menos, ó. Se vocês fizessem as 6 vezes aqui, depois você só ia somar mais 6, lembrando que 4 ia dar negativo, o total teria que dar isso aqui também.
A única coisa que eu fiz foi acelerar o processo, simplesmente somando o que era diferente aqui, ó. Até o 10 na menos 6 eu continuei igual, tá ok? O segredo desse exercício era a distância de cada carga até o centro, era a mesma aresta do hexágono aqui, ó, que é 20 centímetros, ok? Vamos lá. 9. No campo de uma carga elétrica pontiforme são dados dois pontos A e B cujos potenciais são. Então, eu tenho uma carga pontiforme que tem dois pontos, um ponto A e um ponto B. Tá? O potencial de A é 200, deve ser mais perto porque é maior. E o potencial de B é 80. Tá? Determine o trabalho da força elétrica que age na carga de Qzinho de 4 microcoulomb para ser transportada de A para B. Então, ele quer o potencial, ele quer o trabalho para levar a carga de A até B. Tá? Aí eu botei ali, ó, a fórmula. A fórmula é essa, né? Usando o potencial. Ó. Trabalho é Qzinho vezes VA menos VB. O Qzinho ele diz que é 4 microcoulomb, então é 4 vezes 10 na menos 6. Potencial de A é 200, de B é 80. Não precisaria nem fazer o desenho, né? Porque ele quer o trabalho de A até B e ele deu o potencial de cada um. Aí eu diminuo aqui, faço primeiro parênteses. Aí faço 4 vezes 120, que dá 480. Vezes 10 na menos 6. 10 na menos 6 manda puxar vírgula 6 vezes para a esquerda. Então a vírgula está aqui no final do número, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ó. Aí eu boto 0, ó. Dá 0. Opa. 1, 2, 3, 4. 5, 6, dá 0, ó, 3 zeros, tá certo aqui como eu fiz, ó, 0,00048 joules, né? Quando é potencial dá número grande, quando é energia e trabalho dá número pequeno, né? Normalmente nos resultados de energia e trabalho eu puxo para a esquerda a vírgula, porque ele tá negativo o índice. Naquele de potencial que a gente fez anteriormente, como é positivo vai para a direita, dá números grandes. Ok? Lembrando que trabalho a unidade é joule, energia a unidade é joule e potencial a unidade é V. Tá, último. Qual o trabalho necessário? Então ele quer o trabalho necessário para levar uma carga de 5 vezes 10 na menos 10 coulomb para levar essa carga. Então é o Qzinho, né? 5 vezes 10 na menos 10. De um ponto situado a 20 metros, então vou chamar de DA, tá? Uma carga pontual de 10 na menos 9. 10 na menos 9 é a mesma coisa que 1 vezes 10 na menos 9, tá? Carga pontual, essa é a carga que cria o campo, é o Qzão. Até um ponto a 2 metros dela. Então é isso aqui, ó. Eu tenho uma carga aqui, eu quero trazer de 20 metros para um ponto a 2 metros, esse Qzinho, ó. Tá? Então aqui é 2 metros e aqui é 20 metros. Como as cargas são positivas e o deslocamento, a força seria de repulsão e o deslocamento é de aproximação, provavelmente esse trabalho vai ter que dar negativo, né? Então eu calculo o trabalho usando essa fórmula, ó. O K é 9 vezes 10 na 9. O Qzão é 1 vezes 10 na menos 9. O Qzinho é 5 vezes 10 na menos 10. A distância, se eu quero de A até B, ou eu quero de 20 para 2, o primeiro é 20 e o segundo é 2. Dá 9 vezes 1 vezes 5. 45 vezes 10, 9 menos 9 dá 0, fico menos 10. 1 dividido por 20 dá 0,5. 1 dividido por 2 dá 0,5. Aqui continua como tá, só diminuo os dois. Aí faço 0,45 vezes 45, dá menos 20,5 vezes 10 na menos 10. Vou puxar a vírgula uma vez para deixar em notação científica. Como eu puxei uma vez, eu tiro o índice aqui, ó. O trabalho vai ser menos 0,025 vezes 10 na menos 9 joules. Como eu falei, o trabalho é negativo, né? Porque a força era para fora e o deslocamento ele pediu para dentro. Ele pediu o trabalho para aproximar essa carga, ok?